Olá pessoal, é o Robson quem fala, tudo bem? Tô com esse vídeo aqui, a ideia é nós fazermos alguns vídeos, né, para a gente poder mostrar aí como que a gente monta uma arte, né? Lógico que boa parte de vocês já fazem o processo, sabem fazer e tal, mas para quem precisa de algum tipo de ajuda, a gente tenta deixar um conteúdo aqui para poder fazer essa montagem, tá? Eu fiz a gravação primeiro desse vídeo e agora estou inserindo o áudio depois, assistindo e inserindo o áudio aqui depois, tá? Esse vídeo aqui que já está rolando é a montagem de uma arte para a experiência de oração do grupo do Herdeiros da Unção. Tá? Então eu selecionei ali a princípio duas imagens, né, na internet, um coração ali e uma pomba, né? Fiz o recorte em cada uma delas no Photoshop, os ajustes que precisou fazer e tal, né? E aí por fim uni as duas imagens ali e aí criei o fundo, né, a base da nossa imagem, né? Vocês podem ver que a segunda imagem que aparece ali, que apareceu, ela é mais estreita, mais quadrada. Então no Photoshop também eu consigo aumentar essa imagem, criar uma área maior ali de ocupação, tá? Então aí é o processo bem rapidinho de corte da primeira imagem, como ela era, como ficou cortada depois disso, né? E aí lá a gente não deixa aquele corte duro lá, né? Vocês percebam que ficou bem, né? Fica bem mais suave lá o corte de uma imagem em cima da outra. Faz um ajuste de cor ali também, para que as duas imagens tenham a mesma tonalidade de cor, né? E joga para lá. Exporta, perdão. A gente pode fazer um vídeo depois mostrando no Photoshop como a gente faz esse processo. Tá? Então eu estou abrindo aqui o CorelDRAW, né? Enquanto estava fechando o Photoshop ele ficou meio lento aí o processo, né? Mas dá para a gente trabalhar. Tá? Eu coloquei uma imagem padrão de fundo no CorelDRAW, eu tento fechar algumas vezes ali, né? Até que não apareceu tanto no vídeo essa demora, mas ficou bem lentinho ali, é um processamento que ficou. Então eu coloquei uma imagem no fundo ali em Full HD, né, só para a gente ter uma referência de tamanho de imagem. Né? No CorelDRAW a gente não tem limite para poder criar isso, você pode fazer fora do espaço ali que não tem problema. É só você selecionar o que você precisa e salvar depois. Né? Então essa aí é a nossa imagem base que vai ser usada para a gente poder fazer arte. Ali onde eu passei com o mouse, onde eu imagino colocar ali o título, né, experiência de oração. E aí na sequência a gente vai inserindo também outros elementos aí no vídeo também. Tá? Então do lado esquerdo ali eu tenho algumas ferramentas no CorelDRAW, para quem não conhece. Do lado direito também tenho ferramentas. Tá? Eu usei ali uma ferramenta de texto, né, que escrevi ali. Do lado direito eu seleciono ali a cor. Eu uso ali a primeira ferramenta ali em cima, que é como se fosse um mouse, né, de seleção. Então eu consigo selecionar aquilo que eu quero trabalhar, né, e aumentar, diminuir, fazer o que eu quero. Na sequência eu fiz ali um quadrado, né, selecionei um quadrado e fiz um quadrado ali em volta da imagem toda. Para quê? Porque daí eu posso marcar as duas imagens, tanto o quadrado que eu fiz quanto ali o texto, né? E centralizar as duas. Elas ficam centralizadas as duas imagens. Eu garanto que o meu texto vai ficar no centro de maneira perfeita. Depois eu posso vir e apagar o quadrado, tá? Não tem problema, né? Que não vai ter uso nenhum para ele, é só realmente para ter uma marcação ali. Agora o que a gente precisa fazer basicamente é escolher uma fonte aqui que eu ache adequada para que combine aí com a arte que eu possa usar, né, que vai ter uma cara legal, né? Então o que eu pensei é uma fonte com uma escrita, não de forma, né, mas com uma escrita contínua, né, uma letra um pouco mais desenhada, não uma letra tão quadrada, né? Para não ficar uma coisa muito abrupta aí, né? Uma coisa muito de impacto assim. É uma coisa mais parecida com o coração ali, né? Então, nesse momento aí é só seleção mesmo de texto. Percebam que algumas fontes ela deixa de exibir algumas palavras, né? Que não tem no
no alfabeto inglês, por exemplo, né? O C cedilha, o tio, né? Coisas do tipo. Porque as fontes elas são de demonstração, então nem sempre a gente tem fontes legais, mas nem sempre ela tem ela full, né? Então a gente tem que ir trabalhando da forma que dá para fazer, né? Então ali eu crio um detalhezinho ali na fonte para completar, né? Para complementar, coloco o oracão e eu desenho o restante do que falta ali, o tio e o C cedilha, né? Dou um zoom, rodando a bolinha do mouse, eu dou um zoom, desenhei o C cedilha também, ok? Rodando a bolinha do mouse eu dou um zoom no meu texto e rodando de volta ele volta para o padrão, olha lá, né? Ficou legal, até combinou. Seleciono, então o que eu tenho ali, só para a gente entender. Eu tenho o texto escrito e tenho mais dois elementos ali, que é o tio e o C cedilha. Então eu selecionei todos eles juntos, porque se eu, por exemplo, arrastasse só o texto, ia ficar os elementos ali, né? Selecionei e dupliquei, deixei uma cópia, que eu gostei da fonte, deixei uma cópia do lado de fora ali da minha arte, né? Se eu não achar nenhuma fonte legal, eu vou tentar trabalhar com aquela. E aí no texto principal, vou voltar ali as letras, né? Que com essa fonte não vai aparecer, que é o C cedilha, enfim. Né? Vou voltar ali e aí continuo o mesmo processo aí para poder encontrar a fonte correta aí. Então, ali em cima, essas fontes todas aí, tem acho que umas 1000 fontes aí, não tenho essa certeza aí, mas tem bastante. Elas estão todas no Drive lá do Decanato, acho que todo mundo já conhece, né? Tem o Drive do Decanato, que lá tem fontes, tem artes, tem, né, imagens que a gente pode usar de fundo, né? É uma biblioteca que está lá disponível para todo mundo poder usar, né? Acredito que ela não está sendo usada ainda, né? De uma grande forma aí, está sendo pouco usada, né? Mas está disponível para todo mundo poder usar essa biblioteca, né? Então o que eu fiz ali? Eu selecionei uma fonte, gostei daquela fonte, ok? Estava na cor branca, então eu uso um atalho no teclado ali, que é o F11, para me abrir um preenchimento em degradê, né? Posso criar ali algumas cores diferentes, né? E vou trabalhando ali para encontrar a melhor opção que eu quero de degradê ali, né? Então vou mexendo, ajustando para lá e para cá. Eu tenho no degradê ali, naquela barra ali horizontal, tenho 3 cores diferentes, né? Uma cor mais escura, uma mais clara no meio e volta um pouco mais escuro na parte de cima. Então, colocando ali, daí aos poucos a gente vai ajeitando. Essa fonte, percebo que ela já tem lá o C cedilha e tem o tio, né? Então eu não precisei fazer nenhum tipo de adaptação. E uma coisa que eu faço bastante é isso, eu vou seleciono todo o texto ali e vou visualizando, né, para ver se como que está ficando. Aí o que acontece? O CorelDRAW é interessante por conta disso. Percebo que houve uma diferença ali. A imagem estava pixelizada, né, estava aparecendo os pixels, né, e a hora que eu mudei ali o modo de exibição para aperfeiçoado, ele melhorou, né, significativamente ali o texto, né, os contornos do texto. Porque o CorelDRAW não trabalha com pixel, na verdade. Ele trabalha quando você está criando com o CorelDRAW, você trabalha com vetor, né, com linha vetorizada, que é diferente né, desse formato de pixels aí, né, que são um monte de pontos de cores, enfim. Tinha escolhido uma fonte ali, pelo jeito voltei a procurar, né? Apesar que ela estava interessante, mas, né, a gente vai trabalhando. Só para avisar, esse texto, esse vídeo aqui, ele tem 46 minutos, tá, pessoal? Então, se por acaso vocês estiverem sem tempo para ver aí, é só para avisar vocês aí, para não ficar muito tempo e falar, nossa, não acaba nunca. Então, tem 46 minutos o vídeo total, ok? Porque é a criação total da arte aí, desde do início que vocês viram ali e até o arquivo final, tá? É o tempo que eu levei, né, para poder montar essa arte aí. Não sei se vocês perceberam, no comecinho do vídeo tinha um arquivo de texto aberto ali, né, que eu tenho
que eu tenho ali o título da experiência de oração e a data. Aí eu já estou adicionando um efeito no texto, né, chamado de envelope ali. Então eu peço para adicionar um novo efeito, né? Eu posso fazer o que? Eu posso puxar o texto arrastado da forma com que eu acho melhor. Então eu criei uma curva no texto, né? Para tentar simular alguma coisa parecida a um contorno ali em volta do coração. E aí eu puxei uma linha guia ali só para referência, essa linha, né? E aí o que eu vou fazer? Vou igualar as duas pontas ali né, do meu texto para um lado não ficar mais alto do que o outro. Então igualei ali, né, e está montado. Essa é uma fonte interessante também. Inclusive é a mesma fonte que a gente usa na camiseta do decanato lá. Que deve estar à venda logo aí, né, pelo decanato, lá no verso. Tá? Percebe que quando eu mudo a fonte eu perco, né? Meio que perco ali, se eu mudar o tamanho, eu perco aquele ângulo correto ali, né? Se eu usar uma fonte que é um pouco menor por padrão. E aí procura, né? Boa parte do tempo que a gente leva é para encontrar uma fonte correta aí. Para poder ficar bacana o texto mesmo, né? Então eu mudei de volta ali, não gostei, testei aqui, testei ali, testei algumas combinações ali, mas não agradou totalmente não. Se não me engano eu vou voltar para aquela opção que já tinha sido feita a curvatura do texto lá, né? Mas na hora você tem que trabalhar, tem que ir, né, procurando o texto correto, o texto adequado. Como eu falava, na parte de baixo ali, a gente tem o título da experiência de oração, a data que vai acontecer. Então, sempre antes de começar a criar, né, procurar ter vamos falar assim, um briefing, né, alguma coisa do tipo aí, uma referência do que você vai fazer corretamente, né? E também não adianta a gente tentar fazer por nós mesmos, né? Tem que ter também aí uma inspiração, tem que pedir uma ajuda, né? Do Espírito Santo, para que ele toque realmente que aconteça segundo a vontade dele. Eu tenho aí, né, por testemunho, nossa, algumas vezes você vai fazer a arte e não está saindo nada, não está saindo nada, aí você pede, né, para um pouco, faz uma oração breve ali, aí de repente vem na tua cabeça uma palavra, alguma coisa nada a ver com aquilo que você está fazendo, né? Aí você acaba, em obediência, acaba pesquisando aquilo no Google, por exemplo, e aí lá no meio dos resultados das imagens aparece alguma coisa que tem tudo a ver com aquilo que você estava procurando, né? Então, né, a gente tem que sempre recorrer, né, aliás, né, tá de mão dadas aí com o Espírito para poder executar isso aí, né? Então, a fonte ali principal da experiência de oração, coloquei ali, ficou já na minha ideia um valor correto, né? Lógico que depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais em cima dessa fonte aí para melhorar um pouco ela, né? Eu tenho que colocar, como não é uma experiência do decanato e sim do grupo, eu coloco ali para a gente poder informar que é a experiência de oração do grupo, né? Do Herdeiros da Unção. Não vou usar uma fonte a partir de agora, uma fonte desenhada também, para não ficar uma coisa muito pesada. Então, as demais fontes eu uso uma fonte mais limpa, uma fonte mais reta, né? Então, mais ou menos essa aqui é a ideia ali. Se devo centralizar aquilo ali também, né? Vamos ver. Selecionei a parte de cima. Vamos. A hora que você seleciona com o zoom, né? Daquele jeito ali, como foi selecionado, eu seleciono com zoom e quando eu pressiono o F9 ele dá uma imagem para mim em tela cheia. Ok? Então eu já coloquei ali, agora eu vou começar a inserir a logo do grupo, né, do Herdeiros da Unção. Vou pegar a logo aqui do Herdeiros e abrir ela no CorelDRAW também, tem tudo, né, isso aqui já é arquivo tudo pronto, já tem com o fundo branco. E quando eu preciso com fundo escuro eu tenho ali para usar com a letra branca, né? Então são dois tipos ali de logo.
né? O fundo eu não quero só a logo mesmo, né? Então percebo que a logo ela é toda montada realmente no CorelDRAW. Essa logo não é uma cópia, não é uma foto que a gente acabou pegando da internet. Então, lá em cima tem a aba lá, a logo, a aba grande lá, logo herdeiros, onde eu abri a logo, então eu joguei, copiei ela para minha outra aba que está sendo editado aí a arte por completo, né? Então, eu tenho ali, ó, eu, eu desagrupei toda a logo ali, pedi para desagrupar, sombra no fundo, ó, então a gente cria essa logo parte por parte realmente. Se você olhar o coração, isso aí é interessante, essa parte, depois se você quiser dar uma olhadinha com mais detalhe, o que aconteceu? Eu tenho o desenho do coração e eu consigo inserir elementos dentro do desenho. Então, percebo que eu tenho ali algumas partes em negrito, que é para dar aquele contorno do coração, né? Tem algumas partes em branco ali também, que é para, né, dar esse efeito mais 3D ali no coração e não deixar aquela coisa chapada, né? Muito reto, né? Só uma cor ali por si só e nada mais, né? Então eu agrupei de volta ali, né? Desfiz toda aquela brincadeira ali e vou inserir a logo do grupo em algum lugar aí no Herdeiros, né? Então ele já eu tenho escrito ali Herdeiros da Unção, né? Que é o encontro do Herdeiros, então eu preferi não colocar embaixo porque ia ficar a informação repetida, né? Mas como na logo do grupo vai o nome, então eu mantive a logo por padrão, né? Aumento um pouquinho a fonte ali para dar um destaque melhor. E aí é só questão de, vamos visualizar em tela cheia de novo. É questão de fazer um pequeno ajuste ali, né? Seleciono os dois. Eu gosto sempre de manter a mesma proporção de espaço, entre aspas, sobrando da lateral, né, da arte para o primeiro objeto que está dentro ali, então, da lateral para logo. E na parte de cima também deixar procurar deixar sempre o mesmo espaço, e nunca deixar colado, encostado no canto, né, que fica, parece uma coisa meio que espremida, meio que cortando a logo. Então é isso que eu fiz. A ideia agora é colocar o tema a logo, perdão, da RCC no lado oposto, né? Então você veja aí que eu tenho bastante arquivos de suporte para ajudar, né? Tem ali um dinheirinho ali quando você precisa ter um encontro que tem custo, né? Então você pode ter algum tipo de ícone ali para simular, né? Em vez de você escrever muita coisa, você acaba colocando ali, né, algumas conversas no WhatsApp. E aí eu fiquei com uma dúvida do seguinte, eu pensei em usar a logo na cor vermelha, alguma coisa assim, a logo da RCC na cor vermelha, né? Eu fiquei na dúvida se eu poderia, porque a gente tem um manual de identidade visual, né? Que o que a gente pode e não pode fazer com a logo da renovação, né? Então eu sei que eu posso usar essas logos em cores monocromáticas, ou seja, uma cor só, né? Então eu vou abrir ali lá no Drive também, ó, tô dentro do Drive, ó, logos da renovação, manual de identidade visual. Então eu vou abrir o manual só para confirmar, ver se eu posso usar na cor vermelha a logo, né? Então depois, se vocês não chegaram a ver esse arquivo aqui, também é interessante para entender certinho como a gente tem que trabalhar, qual é o tipo de logo, quando usa, quando não usa, o que pode, o que não pode, né? Então, as cores tem ali também né, a numeração das cores e a monocromática que eu quero. Na monocromática, escala de cor, impressão para uma ou duas cores, né? Então, ele me fala em preto ou em branco, né? Então, não fala nada em vermelho. Só para descer até o fim, ver se fala mais alguma coisa, né? As fontes que são usadas, qual que é a fonte, como que ela deve ser, o tamanho mínimo dos arquivos, o tamanho máximo, o que é proibido fazer, né? Inverter, aumentar o tamanho, diminuir, mudar a cor. Então, por aí a gente vê o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Ok? Não tem mais nada do que além disso aí. Ok? Finalizou o arquivo.
E aí eu volto lá só para confirmar aquela informação, né? Só para exemplificar para vocês que a gente tem ali as proibições e tal. E aí voltando aqui na monocromia, aqui na cor. Então eu tenho a permissão para fazer em preto e em branco, resumindo. Então eu não vou fazer em vermelho, né? Vamos abrir aqui então o arquivo, né? Então seleciono na cor preta, copio e vou jogar lá dentro também. Vou jogar lá dentro da minha arte. Essa aqui não vai usar mais, pode fechar. Essa também não vai usar. Importante salvar a memória aqui, porque CorelDRAW é um programa pesado, né? Puxei uma linha ali só para me ter uma referência, né, da altura, para as logos dos dois lados ficarem na mesma altura, né? Para ter o mesmo tamanho, a mesma proporção. Então tá mais ou menos igual. Esse aumento e diminuição aí do tamanho é sempre no zoom, né? Quando eu rodo a bolinha do mouse, ele me aproxima e me afasta a imagem. Coloquei em tela cheia de novo, para dar uma checada. Sempre tem um pouquinho de torque, né? Tem que estar detalhadamente alinhado, né? Uma checada no tamanho do vídeo. Tem mais um pouco ainda, pessoal, de vídeo. Então, continuo fazendo aí. Caso vocês queiram ir passando também, acho que não tem problema, né? Ir pulando aí, né, o vídeo aí, parar na parte que é importante para cada um, dar uma olhada exatamente naquilo que tem dúvida, o que quer fazer, ainda está meio desproporcional, eu acho, a distância ali. Talvez um pouquinho mais para a direita, olhando agora, um pouquinho mais para a direita logo precisa ir, né? Eu só não lembro se eu cheguei a fazer isso no resultado final, né? Ok, então coloquei a logo, falta eu colocar ainda o tema da experiência de geração e falta eu colocar o lugar onde vai ser essa experiência, né? Então eu tenho já aqui um outro arquivo pronto que foi feito aí para o pedido de ajuda do pessoal dos seguidores. Então tem um arquivo aqui ó, que vai ser na mesma igreja, inclusive. Copiei, né? E vou colar ali dentro também. Interessante que a gente não precisa preencher todos os espaços da arte, né? A gente pode, né, muitas vezes a preocupação nossa é em estar preenchendo ali a arte, né, todos os espaços vazios, entre aspas, da arte, né? Mas nem sempre a gente precisa fazer isso, tá? Então, aqui eu estou trabalhando com texto também, que é simples aqui. Tem as datas, né? Sexta e sábado. Os dias da semana, aliás, né? E agora sim as datas. É legal trabalhar com essa mudança de negrito e fonte normal, porque você consegue num texto, né? Tem partes que são mais importantes do que outras. Então a gente consegue destacar aquilo que é mais importante ali, né? E outras que são um pouco menos, né? Então tá aí as datas. Esse sábado agora eu já vi que tá errado a data, porque sábado começa normalmente no período da tarde, né? Então não vai ser 7h30. Né? Você está confundindo com o domingo, né? Que daí no domingo, quando tem no domingo, normalmente é esse horário. Mas aí pro final aí foi feita a correção depois lá. Foi. Mostrei pra coordenadora, ela falou, filho, só tem que arrumar a hora lá que tá errado. Eu falei, beleza, então vamos arrumar a hora. Foi feito isso aí. Só para não ficar uma coisa muito quadradona também, muda também o tamanho da fonte ali, né? Coloquei a fonte um pouco menor, né? Para não chamar muito a atenção para aquele canto ali da arte. Dei uma olhada então aí
no tamanho, né, como que tá, qual que é a proporção certinha. Se eu não me engano, eu usei isso. Eu estou só confirmando quais são as fontes que eu usei. Eu estou usando duas fontes diferentes, são parecidas, mas não são a mesma fonte, né? Então, vou procurar não fazer uma salada de frutas de fonte, né? Deixar a mesma fonte, para não ficar uma coisa muito bagunçada. Mesma coisa, né? Destaca menos o GO ali, deixa o GO no grupo de oração, óbvio, né? E deixa ali só a informação do herdeiros. Eu usei um atalho do teclado. Quando eu seleciono a camada de fundo e a fonte ali no caso, eu aperto C, que é de C de centralizar, né? Então ele vai centraliza os dois arquivos. Eu vou voltar a trabalhar um pouquinho com ali a cor da fonte, né? Da chamada. Então tava uma cor muito, ao meu ver, muito rosa, assim, né? Não tava, né? Tem que ser acho que uma coisa mais pesada um pouquinho, né? Do que rosinha, né? Então, pro momento, não é tão legal o rosa. A gente já muda um pouco. Apesar do fundo ser vermelho, ele é mais escuro, então fica interessante. Se eu usasse uma cor muito destacada ali, ia bater muito, talvez ia sumir, entre aspas, um pouco o fundo, né? Então, para garantir que eu tenha um destaque da cor, o que eu fiz? Eu inseri uma ferramenta de sombra ali, eu criei uma sombra embaixo do meu texto, né? Então, percebam que ele escureceu, e aí eu posso aumentar o tamanho da minha sombra ou diminuir, é isso que estou fazendo ali. Ó. Então, eu vou diminuir o tamanho da minha sombra e vou deixar ela mais escura ou uma sombra mais clara. Né? Então, ficou uma sombra aí. Ao meu ver, ficou muito forte, né? Ficou muito artificial a sombra. Eu vou agora com o texto no tamanho correto, eu vou dando uma regulada aí, eu abaixei um pouquinho, né? Vou mais uma vez dar uma checada para ver como que está ficando em tela cheia, né? Então já deu uma diferença, se você voltar um pouquinho e ver aquele rosa para esse vermelho com a sombra no fundo, já deu uma boa diferença ali, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais fino só, mais transparente um pouquinho, tá muito opaco. Acho que aí tá legal. Os dois elementos estão centralizados, na parte de cima também lá está alinhado o herdeiros com a renovação. Na parte de baixo está praticamente definido também ali já. Volto para o texto, volto para o meu arquivo de ajuda, né? Com o tema, vem me seguir. Então, ó, tinha um texto já me esperando, né? Então, quem sabe, vamos ver. Apaga os arquivos que foi criado. Vem me seguir. Achei esse G muito parecido com o Q. Ficou muito. Vem me seguir, né? Então eu não gostei. A fonte em si achei legal, mas eu não gostei por conta disso. Ficou bem parecido com o Q. Acho que até mais pra frente eu coloco uma letra Q do lado e ela é praticamente igual a letra Q aí. Olha lá, fui confirmar se era um G mesmo. Olha lá, agora é um Q. Ó. Esse é um G. Agora eu coloco o Q do lado. Ó. É praticamente igual, só uma perninha ali que é a diferença entre o G e o Q. Né? Então o Vem Me Seguir não me agradou não. E aí a gente vai voltar para a mesma situação lá de procurar uma fonte legal aí para colocar. Também a ideia é usar uma fonte escrita à mão, do jeito que está ali, né? Só que mais arrastada mesmo, para colocar naquele canto ali. Lógico, jogar mais pro canto também um pouquinho, né? E daí já é um trabalho meio que indo pro. Parece que está finalizado, mas tem alguns detalhezinhos que foram feitos ainda aí para deixar 100%. Eu dupliquei também, dou um Ctrl, seleciono o texto, dou um Ctrl D ele duplica aquele item que está selecionado. Qualquer um deles que eu selecionar e dar um Ctrl D ele vai duplicar. Então eu fiz a mesma coisa, dupliquei ali o item e deixei aquele texto ali com aquela fonte salva ali. Ok? E aí eu volto para o mesmo processo de teste, aí, escolher uma fonte
uma fonte legal aí, né? É interessante, mas muito simplesinho, né? E esse processo é de escolha de fonte também, tá? No seu arquivo, se você estiver executando e quiser dar uma puladinha, também pode dar uma pulada. Eu selecionei essa fonte, olha só, né, você começa a ficar aí, eu já estava com meia hora de criação aí, então você começa, né, a dar uma cansada, né? Então eu lembrei de uma camiseta que a gente viu lá no Enf, Estar com Jesus, né? Então eu falei, será que é essa fonte aqui? Eu não lembrava, né? Eu sei que eu tinha uma fonte aí, do Star Wars, né? E aí eu, para dar uma quebrada um pouquinho, né? Salvei a imagem, joguei a imagem ali para dentro. Falei, será que é a fonte é a fonte correta ali? Só para dar uma brincadinha. Escrevi a mesma, escrevi a mesma coisa para comparar, né, as duas fontes. Mas já tinha percebido que não era nada igual, né? Tinha só o contorno, né, mas não tinha nada a ver uma fonte com a outra. Então, depois eu vou voltar lá, tá? Achei uma outra fonte que assim, ela é bem parecida, bem irmã, né? Aí uma fonte que agradou. O que eu estou fazendo ali? Eu tenho aquela ferramenta chamada forma. E eu consigo, com aquela ferramenta, espaçar as letras uma da outra, né? Deixar ela mais espaçada uma da outra. Então, ela estava bem próxima ali, né? Então, consegui, olha lá. Achei que ficou muito espaçado, então eu volto um pouquinho. Olha lá, como estava. Dessa forma, aumentei. E aí você faz um ajuste para chegar numa posição legal. Também tem muito espaço, o espaço entre uma palavra e outra é muito grande também. É a mesma situação, a gente acaba... Vamos ver. Mas tem uma solução para não ficar escolhendo um monte de fonte desse jeito aí. Só não ter tanta fonte assim, né? Eu tô exagerado um pouquinho nas fontes aí. Se tiver menos fontes, você tem menos para escolher, né? Mas talvez aí você passe uma, duas, três vezes por todas as fontes aí e você fala, nossa, nenhuma me agradou. Deixa eu lá buscar, procurar uma fonte, né? E é bem simples para procurar entre lá, fontes de Windows, alguma coisa assim no Google lá. Ele baixa um arquivinho, é só copiar e colar dentro da pasta fontes, que fica lá na pasta Windows fontes. Ó, achei a outra letra, que daí sim é mais parecida ali com Star Wars. O Star alguma coisa. Star Jedi, ó. Mas eu acabei de perceber também que eu fui enganado pelo site de fontes, que dizia que essa fonte é igual do Star Wars e não é exatamente igual não. Tem as diferenças ali, ó. Uns contornos, é bem parecida, mas não é igual não. Então, volto para a ferramenta forma, eu posso aproximar uma linha da outra também, além de aproximar e afastar as letras, posso aproximar e afastar as linhas. É bem parecido realmente, mas não é a mesma coisa, né? Então, eu peço desculpas ali por essa, né? Mas por esse tipo de brincadeira no meio da arte ali, mas é uma coisinha só para na hora ele dar uma quebrada, né?
Na hora eu achei que ia ficar legal, né? Agora não sei se ficou tanto assim. Dá essa brincada. Bom, mas vamos lá, voltando. Voltando aqui, escolher uma fonte. Quando está passando, se você olhar do lado direito ali da tela, eu tenho algumas ferramentas. Ó. Uma que a gente usa bastante também é aquela ferramenta de contorno. Né? Nesse vídeo acabou não precisando usar, mas quando você precisa criar um contorno, não a sombra igual foi feito ali, mas um contorno chapado, mesmo um contorno reto, né, para destacar, tipo, tem uma imagem que junto com o fundo ali está ficando muito, né, tá ficando muito perdida ali e tal, né? Você pode criar um contorno ali para poder destacar melhor aquilo que você quer informar. Achei que tá grande. Não me agradou ainda, né? Então, a gente continua dando mais uma olhadinha. Até que você passa por várias e você fala, nossa, não, peraí, eu já passei por uma que foi boa já. E você acaba, mais para confirmar, para ter certeza que não tem nada que ficaria melhor ali. Tem 2 espaços entre cada um ali, então você volta, dá um espaço só. E mesmo assim você tem um espaço grande entre uma e outra ali, entre uma palavra e outra. Então o que eu faço ali, ó, é... Ok, escreve tema, né? Mantém a mesma letra, Bebas, mesma fonte, aliás. Bebas Neue é o nome. Sem negrita, né, para não ficar um destaque. Quem não conhece o CorelDRAW, né, não sei se vocês estão achando difícil ou fácil aí, mas depois a gente pode conversar, se precisar de algum tipo de dica, alguma coisa, quer começar, né, e aí, opa, arrastei o fundo sem querer. Você dá um Ctrl Z para poder voltar, né? E agora tem que achar um local para colocar a palavra tema, né? Então, mais ou menos ali, vamos dar uma olhada no geral de novo. Eu clico fora para tirar a seleção daquele, clico fora, né, no espaço em branco, para tirar a seleção daquilo que eu estou mexendo. Dei mais um zoom ali, para dar uma checada, ver como é que tá. Tá meio desproporcional ainda ali o tema, vem me seguir, tá muito espaçado, né, muito, ocupando uma área muito grande, ao meu ver ali ainda, né. Então aí você para um pouquinho, dá uma olhada, vê né, o que dá para melhorar. Apagar esse negócio aqui. Ok, então eu já estou apagando porque acredito que a fonte ali está tranquilo, vai atender. Apagar essas marcas também, é só selecionar e deletar. Encaixar aqui para poder continuar trabalhando. Salvei daquele jeito ali. Não, esse é o processo, né? Melhor qualidade. Resolução, então tá mais que Full HD ali, resolução. Salvar uma prévia aqui, não tem nada salvo ainda.
Perceba ali no Google Drive, né, como quando você salva um arquivo no Drive, ele já fica um círculo azul lá, que ele está fazendo o upload já pro Drive, né? Então já vai subindo ali. Vamos abrir para ver como é que tá ficando. Um visualizador de imagem do Windows normal, né? Aí que eu percebi que não tá bom ainda ali o Vem Me Seguir, né? Então o que eu faço? Eu seleciono as 3 primeiras letras com a ferramenta Forma, vou arrastar para o lado ou aí no caso eu estou tocando com a flechinha para o lado, né? Seleciono as últimas, aproximo também, 4 vezes para um lado e 4 vezes para o outro. Opa. O tema ali também, vou aproximar para colocar na posição correta. E aí selecionar tudo de uma vez. Quase acabando. Agora é um detalhe ou outro que precisa mexer ali para a gente poder finalizar. Esse texto. Se eu fosse alinhar os dois textos dos dois lados, né, ficaria muito alto o texto do lado esquerdo ali, porque a gente tem que tomar por base a linha, né? Mas como tem ali a perna do G, ela desce bastante, se eu fosse alinhar os dois, ficaria muito alto esse texto todo ali. Né? Só para dar um destaque, separar um pouquinho, separar um pouquinho as duas informações, de local e de data e hora, ok? Para ficar um pouquinho separado as duas coisas ali. Já deu uma melhorada um pouco, deu uma respirada, né? Parece que dá uma respirada do próprio texto, né? Olhando os dois. Fazendo aquela questão da proporção, deixar parecido o espaço que eu tenho na lateral algum tema, alguma arte, com o mesmo espaço que eu tenho embaixo ali. A igreja está grande, voltei um pouco. Tinha ficado bom, Robson. Não precisava mexer não. Mas beleza, vamos lá. Quase acabando, né? Quase acabando, já tem 43 minutos aí de trabalho. Então, se eu alinhasse, ia ficar assim, ia ficar muito alto o texto, né? Ia ficar muito próximo ali do experiência. E é bom também dar uma quebrada para não ficar uma coisa muito simétrica, né? Ter um pouco de simetria também é legal, né? Dar uma quebradinha um pouco aí na simetria, né? Senão fica muito robozinho, né? Então, de vez em quando vale fazer isso também. Seleciona, dá um Ctrl A para selecionar as duas linhas ali e um Delete para deletar as duas linhas de novo. Mais uma vez, agora é um processo bem detalhado de colocar o arquivo na tela cheia, olhar, dar uma olhada de longe, levantar da cadeira, né, ver de uma posição diferente se está legal, né? Então, e aí para chegar e finalizar o arquivo. Né? Agora que eu percebi que eu fiquei encanado ali com a logo da renovação, que eu acho que ela tinha que ir um pouquinho mais para o lado. Eu já salvei o arquivo, então como ele está subindo no Drive, eu não consigo salvar com o mesmo nome. Tem que salvar um arquivo diferente. Apesar que ele tinha subido, né? Algum errinho na hora de salvar. Selecionei tudo. Eu acabei de fazer o quê? De deletar aquele quadrado inicial que eu tinha feito no fundo, que não serve para nada, né? E aí eu selecionei todo o arquivo. Normalmente você pode ver que do lado esquerdo ele tem ali, ó,
somente selecionados, ou seja, eu estou salvando somente os arquivos que eu selecionei. Né? Porque pode ser que tenha algum, sei lá, algum desenho, alguma coisa, algum elemento espalhado pela arte. Aí se você não marcar aquela opção de salvar só o que você selecionou, ele salva tudo. Se tiver um elemento perdido aí para lá, vai ficar um espação em branco e aquele elementinho salvo lá no outro lado. Né? Então, foi isso? Salvou? Acabou? Vamos ver. Então, a arte do Facebook. Né? Então, Facebook tá no final, né? Acabou o período de teste, ele está pedindo para mim poder comprar uma licença, né? Então, a diferença dos dois arquivos a gente consegue perceber ali, né? Acho que ficou melhor mesmo. Então, acho que é isso, pessoal. Acho que é isso aí. Para finalizar, deve estar no Facebook já essa arte. Vocês pode ser até que vocês tenham visto já, né? No Facebook a arte ali. Ok? Então, acho que a gente vai ficando por aqui. Beleza? Valeu, muito obrigado. Fiquem com Deus, tá?